Hi guys, how are you? Are you fine? Are you okay? Bom, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam conseguindo aí estudar todos os dias, certo? Acompanhar todos os conteúdos, atividades, certo? De todas as disciplinas. Bom, hoje nós estamos aqui para a nossa aula de revisão, ok? Então, hoje nós iremos revisar todo o conteúdo que a gente viu até agora e também corrigir a atividade da aula passada, certo? Então, vamos começar com a nossa aula e depois faremos a nossa correção. Então, vamos começar a nossa revisão, né? Vocês conseguem lembrar agora o que estamos estudando? Nós estamos estudando sobre as estações, certo? Em inglês, que são chamadas The Seasons. Nós estamos estudando o que mais? Estamos estudando sobre os climas de cada estação, certo? The weather, clima. Estamos estudando também os advérbios de frequência, em inglês, ok? E houseworks. O que são houseworks? Houseworks são tarefas domésticas, certo? Estamos estudando algumas tarefas domésticas em inglês. O que são tarefas domésticas? Tarefas domésticas são as atividades que realizamos na nossa casa. Por exemplo, lavar a louça, limpar o chão, lavar o banheiro, lavar roupas, ok? Então, isso são houseworks. Então, vamos lá começar a nossa revisão. E vamos começar aí com as seasons, the seasons. O que são the seasons? The seasons são as estações, certo? Nós temos aí four seasons. Four seasons, 4 estações. A primeira delas, que está aqui na imagem, é a summer. Summer. Pessoal, que estação é essa? Summer. Bom, como vocês estão vendo na imagem, certo? Summer é a estação verão, ok? Essa estação onde o clima está mais quente, onde está mais ensolarado, certo? Então, geralmente, é nessa estação que, costumam ser realizadas as viagens de férias, ok? Para aproveitar uma praia, um sol. Okay? Então, essa estação verão, em inglês, nós chamamos de summer, certo? Spring. Spring. Aí, na nossa imagem da direita, nós temos a segunda estação, spring. Bom, spring é a estação primavera, certo? Que é onde acontece, toda as plantas, as flores desabrochando, certo? Então, na primavera é onde as flores desabrocham e ela é conhecida, certo? A característica dela é os campos de flores, ok? Aí nós temos a estação inverno, winter. Winter, em inglês, nós chamamos inverno de winter. Winter, ok? Então, a estação inverno, ela é a estação mais fria, ok? E também a estação onde, em muitos lugares, certo? A neve cai, certo? Então, fica aquele cenário lindo de neve caindo. Bom, e aí nós vamos falar agora um pouco sobre o clima, certo? O clima das estações, ok? Como podemos dizer que está frio, em inglês, que está quente, que está ensolarado, que está nevando, certo? Então, vocês lembrem aí, ok? Desse vocabulário. Vocês aprenderam que quando o clima está quente, certo? Em inglês nós falamos hot, certo? It's hot. It's hot. Está quente, certo? It's cold. It's cold. Está
frio, ok? Então, uma temperatura mais quente, certo? Uma temperatura mais alta, ela é característica, né, da estação verão, ok? E aí tem duas características de cada uma dessas duas estações. Por exemplo, summer, hot and sunny. Nós sabemos que hot é quente e sunny é ensolarado, ok? Então, quando falamos da temperatura e dizemos aí que a temperatura está hot, nós queremos dizer que a temperatura está quente, certo? O clima está quente. Por quê? Porque a temperatura está alta, certo? Então, temperatura alta em inglês, né? Tempo quente, nós chamamos de hot. Nós podemos dizer que está hot, certo? Sunny. Sunny é ensolarado, certo? Então, né, no verão aí, tem um sol muito forte, muito característico desse céu ensolarado, certo? Então, sunny é ensolarado, ok? And the summer is hot and sunny. And the summer is hot and sunny. No verão é quente e ensolarado, certo? Já and the winter, já no inverno, certo? O clima, ele é como? Ele é frio, certo? Então, and the winter is cold. Cold é frio, certo? Frio. E and snowy. Bom, no inverno não está obrigatoriamente nevando, certo? Não quer dizer que para um lugar ter inverno ele precisa nevar. Por exemplo, São Paulo muitas vezes tem um inverno bem rigoroso, mas lá não neva, certo? Já, né, no Canadá, por exemplo, lá sim neva muito durante o inverno, ok? Então, na estação inverno, ela pode sim nevar, pode não nevar, ok? Mas é uma característica que é presente da estação inverno, ok? Winter, certo? E vamos aí para os advérbios de frequência, ok? Nós vimos alguns advérbios de frequência na aula passada, que são always. Qual a tradução de always? Always é sempre, ok? No quadro aí tem uma porcentagem, né? Que é a porcentagem de uso. Okay? Se 100% do tempo você faz alguma coisa, quer dizer que você faz aquilo ali always. Always é sempre, certo? I always walk the dog. Eu sempre passeio com o cachorro, ok? Então, quando eu digo always, quando eu uso esse advérbio de frequência, always, eu estou falando de algo que acontece sempre, certo? E aí, né, vizinho a always, em 80%, nós temos o usually. Usually. Pessoal, vocês lembram que eu falei que usually significava habitualmente, ok? Então, quando eu utilizo essa frequência, esse advérbio de frequência, usually, eu quero dizer que eu tenho uma rotina para aquilo, eu tenho uma rotina para fazer aquela atividade, certo? Eu tenho uma frequência determinada, bem definida. É habitual, aquilo ali é um hábito, ok? I usually walk the dog. Eu estou dizendo que não significa sempre, tá? Mas eu estou dizendo que habitualmente, com uma frequência definida, ok? Eu passeio com o meu cachorro,
I usually walk the dog. Eu habitualmente passeio com o meu cachorro. Certo? E nós temos aí também o often, que não chega a ser tão frequente como usually, mas é uma frequência, sim, um pouco menor. Por exemplo, quando eu digo I often go to the supermarket. I often go to the supermarket. Eu frequentemente vou ao supermercado. Certo? Eu quero dizer que eu, frequentemente vou com uma certa frequência, mas aquilo ali não é um hábito, ok? Não tem uma frequência definida para ir ao supermercado. Eu vou frequentemente, ok? Sometimes, né? Esse que está aí, 50%. Sometimes significa às vezes, ok? Às vezes sim, às vezes não. Certo? Então, sometimes I go to the supermarket. Sometimes I go to the supermarket. Eu, às vezes, vou ao supermercado, entendeu? Eu vou, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Entendeu? São algumas vezes. Seldom. Bom, seldom, ele é usado para algo que você faz mais raramente, certo? Você faz, mas é difícil, é raramente. E aí você tem aí o seldom, certo? E never. Never. I never go to the supermarket. I never go to the supermarket. Eu nunca vou ao supermercado. Então, never é nunca. Você não faz certa atividade. Quando você utiliza o advérbio never, você quer dizer que você não faz de jeito nenhum algo, certo? How often do you clean the house? How often do you clean the house? Com que frequência você limpa a casa? How often do you clean the house? How often does she vacuum the carpet? Always? Usually? Often? Ok? Então, vocês estão lembrando aí, né, dessas perguntinhas. How often? Quando eu utilizo essa pergunta, how often? How often do you clean the house? How often? Eu utilizo quando eu quero saber a frequência que algo ocorre. Certo? Então, quando eu digo, how often do you clean the house? Eu quero saber com que frequência você limpa a sua casa. Quando eu digo, how often does she vacuum the carpet? How often does she vacuum the carpet? Com que frequência ela aspira o tapete? Com que frequência ela aspira, né? Ela limpa o tapete. E aí, é aí onde você irá utilizar os advérbios de frequência. I always vacuum the carpet. Eu sempre limpo o tapete. O que é meio difícil, né, pessoal? Você tem certeza que você tá falando aí? Diz assim, I always vacuum the carpet. Você tem certeza que você tá falando aí? Você tem certeza que todo dia você tá lá limpando esse tapete? Não é often, não é frequentemente, não. Sometimes, às vezes. Ok? Então, quando alguém utilizar perguntas como essa, how often? How often? Com que frequência? Você irá utilizar os advérbios de frequência, certo? Always, usually, often, sometimes, seldom, never. Ok? Então, vamos lá ver um pouquinho sobre a gramática, né, dessa pergunta, de perguntas como essa. Pessoal, como vocês já perceberam, como vocês resolveram na atividade,
essas perguntas vieram aí no livro de vocês com o verbo em duas formas. Como assim, professora? Bom, vamos analisar essa frase. How often do you wash the dishes? O que nós temos aí? Primeiro nós temos, a pergunta principal. How often? Esse é o início da nossa pergunta. How often? Com que frequência? E aí nós temos, depois do how often, o verbo, que verbo? O verbo auxiliar, ok? Verbo auxiliar, do e does. Professora, mas por que eu tenho duas formas desse verbo auxiliar? Tenho do e tenho does. Bom, como nós já estudamos, certo? No simple present, os verbos eles têm uma forma própria para a terceira pessoa do singular. Como assim, professora? Não estou entendendo. Vamos lá. Essa pergunta ela está no simple present, certo? O que é o simple present, pessoal? Lembre aí. É aquele tempo verbal, ok? Aquele tempo verbal que nós utilizamos para fatos e rotina. Bom, quando pergunta a frequência de algo, eu estou falando sobre rotina, certo? Frequência, rotina, ok? Então, eu estou aí essa frase aí, ela está no simple present. Então, eu preciso utilizar o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do simple present é o do, ok? E nós sabemos que no simple present, o verbo auxiliar, ele sofre alteração na terceira pessoa do singular, que é quem? He, she e it, ok? Então, nas outras pessoas, nós temos aí o do. How often do you wash the dishes? How often do they wash the dishes? Mas na terceira pessoa do singular, he, she ou it, nós utilizamos o does. How often does he wash the dishes? How often does she wash the dishes? Ok? Bom, outra curiosidade aí que vocês devem prestar atenção quando a gente pronuncia essa palavra, often, percebam a diferença entre a escrita e a pronúncia. Pois não dizemos often. O T, ele não se pronuncia. Nós falamos often, certo? How often do you wash the dishes? How often does he wash the dishes? Certo? Então vamos lá. How often do you clean the house? How often do you clean the house? Você aí, que está me assistindo agora, com que frequência você limpa a casa? Você tem ajudado seus pais na quarentena? Com que frequência você tem limpado a casa? How often do you clean the house? Bom, I always wash the dishes. I always wash the dishes. Eu sempre lavo os pratos, certo? Então, quando eu utilizo esse advérbio, always, eu quero passar uma ideia de qual frequência. Eu quero dizer que eu nunca lavo os pratos? Não. Pelo contrário, quando eu utilizo aí, I always wash the dishes. Eu sempre lavo a louça, certo? Eu sempre lavo os pratos, ok? Então, I always wash the dishes. Eu sempre lavo a louça, ok? Vamos lá. I always clean the bathroom. I always clean the bathroom. Pessoal, o que significa essa expressão? Clean the bathroom. Bathroom, como vocês sabem, né? É aquele local onde a gente toma banho, certo? Onde a gente escova os nossos dentes,
ok? Então, bathroom é o banheiro, certo? Clean the bathroom quer dizer limpar o banheiro, lavar o banheiro, ok? Então, quando eu digo I always clean the bathroom, eu sempre lavo o banheiro. How often does he take out the trash? How often does he take out the trash? Com que frequência ele tira o lixo? Vocês tiram lixo? Seus pais dizem, fulano, tira ali o lixo. Coloca ali o lixo para fora, que o caminhão já está passando. Então, em inglês, essa expressão tirar o lixo é essa expressão que vocês estão vendo aí, ó. Take out the trash. Take out the trash. Certo? I never take out the trash. I never take out the trash. Quando eu digo I never take out the trash, eu estou dizendo que eu nunca levo o lixo para fora. Eu nunca tiro o lixo. Ok? My dad usually takes out the trash. My dad usually takes out the trash. Bom, quando eu uso aí esse advérbio de frequência, usually. Usually. Qual a frequência que eu quero transmitir? Qual a frequência que eu quero passar? Eu quero passar uma frequência de quase sempre, habitualmente, certo? Habitualmente, meu pai tira o lixo. Okay? Então, my dad usually takes out the trash. Meu pai, ele habitualmente, certo? Ele quase sempre está ali tirando o lixo, ok? E percebam aí também o verbo principal dessa frase. Essa frase aqui, ela está no simple present, né? E na afirmativa. Então, como vocês sabem, na interrogativa, na terceira pessoa do singular, o verbo auxiliar aí, o do, ele sofreu uma alteração, né? Porque é a terceira pessoa do singular. E ficou does. Ele ganhou o ES e ficou does. Eu não digo how often do he take out the trash. Eu digo how often does he take out the trash. Por quê? Por causa da alteração que o verbo auxiliar sofre na terceira pessoa do singular. Bom, mas quando está na afirmativa, que nós não temos verbo auxiliar, quem sofrerá a alteração? A alteração, certo, será no verbo principal. Take. Certo? Então, não temos aí o do para acrescentar o as, mas temos o take. Então, ficará my dad usually takes out the trash. Certo? Acrescenta o s aí no verbo principal, na terceira pessoa do singular, ok, pessoal? Bom, e aí, né? How often do they make breakfast? How often do they make breakfast? Com que frequência eles fazem o café da manhã? My parents often make breakfast. My parents often make breakfast. Os meus pais, certo? Eles frequentemente fazem o café da manhã, tá? Eles não fazem todos os dias, certo? Mas eles frequentemente fazem. Tem uma certa frequência. Bom, então essa foi a revisão aí dos nossos conteúdos, certo? A revisão geral. Tudo, né, que eu dei nessa aula aí estará na prova, então estudem, se esforcem, ok? Será de muito aprendizado para vocês. E vamos terminar a nossa aula com a correção da atividade das páginas 32 a 35, ok? Bom, então aí, né, nessa atividade, a primeira questão era para vocês
escutarem o áudio dos houseworks, ok? Das tarefas domésticas e repetirem, certo? Então, ele está lá no áudio 22 do QR Code. Vamos acompanhar. Unit 3, Lesson 1, Track 22. Wash the dishes. Wash the dishes. Take out the trash. Take out the trash. Clean your room. Clean your room. Walk the dog. Walk the dog. Make dinner. Make dinner. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Vacuum the carpet. Vacuum the carpet. Make your bed. Make your bed. Ok? Então, essa aí era a sua tarefa. Repetir, né, as tarefas domésticas aí. E a segunda questão, e a terceira, certo? É para você ler esses quadrinhos aí, que estão essas imagens, né, de cada tarefa aí que a Helena realiza, certo? E aí você escrever as tarefas que estão faltando nos tracinhos. E aí você ia escutar aí pelo áudio 23. Vamos lá. Unit 3, Lesson 1, Track 23. Hi, I'm Elena. In the morning, I get up and then I make my bed and eat breakfast. A primeira, né, do tracinho aí, era make my bed, certo? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, essa primeira tarefa doméstica que ela está realizando é arrumar a cama, certo? Make my bed. After breakfast, I take out the trash. Then I go to school. Bom, no segundo tracinho aí é take out the trash. After breakfast, I take out the trash. Then I go to school. Né? Depois do café da manhã, eu tiro o lixo e vou à escola. After school, I do my homework in my bedroom. My bedroom is small, but I like it. I have a desk, a bed, and a bookshelf. I clean my bedroom after school. Bom, e aí no terceiro quadrinho ela diz I clean my bedroom after school. Eu limpo, né, o meu quarto depois da escola. My favorite chore is to vacuum the carpet. We have a new vacuum cleaner. It's really good. Bom, e aí ela tá falando, né, que a tarefa preferida dela é aspirar o tapete, porque eles têm um novo aspirador de pó e ela, né, diz que é muito bom. No quinto tracinho aí. My family has a dog. Every afternoon, I walk the dog. Her name is Poppy. She is cute. We have fun. I throw a ball for her. She can catch it. Answer? Pronto. Ela diz aí que every afternoon I walk the dog. Todas as tardes eu passeio com o cachorro, ela está dizendo. Então, no quinto tracinho aí você coloca walk the dog. Sundays, my brother and I make dinner. My brother is very good at cooking. Then we wash the dishes. After that, we play games. Ele está dizendo aí, ó, que on Sundays, né, my brother and I make dinner. Nos domingos, meu irmão e eu, a gente faz o jantar, certo? E também, né, depois nós lavamos os pratos. Ela diz, wash the dishes. Então, sexto tracinho, make dinner. Sétimo tracinho, wash the dishes. I clean the bathroom, then I take a shower and go to bed. Clean the bathroom. Then I take a shower and go to bed. What a busy day! Pronto, então ela diz aí que limpa o banheiro, certo? I clean the bathroom, then I take a shower and go to bed. Eu limpo o banheiro, depois tomo banho, vou para a cama, vou dormir. Na quarta questão, era para vocês completarem
as frases, certo? De acordo com cada tarefa doméstica. Por exemplo, we do this in the kitchen. This uses water. It makes something clean. Ele está dizendo o que aí? Essa tarefa doméstica, né? Nós fazemos na cozinha. This uses water. Utiliza-se água e deixa algo limpo. Qual é? Wash the dishes, certo? Segunda, we do this outside. It makes an animal happy. It's good for us too. Bom, essa tarefa aí, né? Ela deixa o animal feliz e é bom para nós também. Nós fazemos isso do lado de fora da nossa casa. Walk the dog, ok? Terceira, we do this in the kitchen. We make something to eat. This makes our families happy. Nós fazemos na cozinha. É algo, né, que nós fazemos para comer. E isso faz nossa família feliz. Make dinner, ok? Cozinhar, fazer o jantar, tá bom? Então, vamos aí para a página 34 e 35. Página 34, aí a primeira você só tinha que observar essa conversação aí. E esse quadro, né, dos advérbios de frequência. Na segunda, você tinha que acrescentar aí o verbo auxiliar, ok? Para que essas frases ficassem completas. How often does Seth take out the trash? E aí, na segunda, você tem que acrescentar o do, ok? Porque your parents é a terceira pessoa do plural. Então, fica How often do your parents clean their room? Terceira aí. How often does Erin make breakfast? Fica does. How often does Erin make breakfast? Porque Erin, né? Terceira pessoa do singular. Quarta. How often does your brother wash the dishes? Quinta. How often do Omar and Chloe vacuum the carpet? Omar and Chloe também é terceira pessoa do plural. Então, fica aí. How often do. Certo? Então, essa segunda aí era para você acrescentar ou do ou does. Tá? Terceira, você tinha que usar a porcentagem aí para escrever, né, as frases de acordo com a questão 2, usando os advérbios corretamente. Por exemplo, de acordo com a pergunta 1 aqui da questão 2, que pergunta, né, com que frequência Seth tira o lixo, e aí na terceira, né, na primeira, tem 0%. Você vai botar Seth never takes out the trash. Seth never takes out the trash. Segundo, 80%. My parents usually clean their room. Terceira, 60%. Erin often makes breakfast. Quarta, 50%. My brother sometimes washes the dishes. E quinta, 100%. Omar and Chloe always vacuum the carpet. Bom, pessoal, e aí na 35, né? Você tinha que ler aí o texto da questão 5, certo? E responder essa pergunta aí, ó. Who are Joel's brothers and sisters? E aí você tinha que marcar o nome, né, dos irmãos e das irmãs do Joel, que é o garoto aí do texto. E os nomes deles, né, são Max, Natalie e Elias. Segunda.
Do his parents work? Yes, they do. Os pais, né, de Joel, eles trabalham sim, certo? Então, yes, they do. Sexta questão, você tinha que marcar T of true, né? E F of false. Marcar aí se é verdadeiro ou falso. Joel helps his family. Joel helps his family, but his brothers and sister don't. É verdade que só o Joel que ajuda a família dele. False, que eles colocam aí F de false. Segunda, Max walks the dog in the afternoon. T of true. Você coloca o T aí, né, de true, verdadeiro. O Max, ele passeia com o seu cachorro à tarde. Terceira, Natalie cleans the bathroom. Natalie cleans the bathroom. False. Coloca o F. False. 4. Natalie vacuums on Tuesday and Saturdays. T. True, ok? Natalie aspira, né? Aí, às terças e sábados. E quinta, they make their beds in the morning. Eles fazem a cama deles pela manhã. T. True, ok? Joel's parents don't work. Os pais de Joel não trabalham. False. Coloca aí um F de false. Bom, então essa foi a correção da nossa atividade, pessoal. Essa foi a nossa revisão. Estudem pela revisão, estudem pelas outras aulas que tivemos ao longo do mês e resolvam as atividades, tá bom? Ficará aí a atividade para que vocês resolvam, certo? E estudem para a prova. Beijão. Bye!